A Frente Negra Brasileira, FNB, foi um partido político criado pela população negra brasileira em 16 de setembro de 1931. Ela contou com a participação de diversos setores negros da sociedade, como artistas, operariado, profissionais liberais e intelectuais conservadores. Ela foi um exemplo de organização social e política dos homens e mulheres negras do Brasil. Vamos aprofundar sua emergência e funcionamento. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de pedir que vocês dessem um like, compartilhassem, deixassem um comentário, tudo isso é muito importante, né, para o andamento do trabalho. E esse aqui faz parte de uma série de vídeos de partidos políticos de massa da década de 30. Eu já fiz um da ANL, né, vocês podem estar conferindo também. E esse vídeo aqui vai ficar na playlist de História Política também, tá? Então vamos lá. Após a abolição do 13 de maio de 1888, a população negra brasileira perdeu postos de trabalho no campo para os imigrantes europeus e asiáticos. Parte da camada urbana foi despejada de seus imóveis devido às reformas urbanas do final do século XIX e início do século XX, cujo higienismo culpava a população negra pela degradação da saúde pública das cidades. Homens e mulheres negras empobreceram, sofreram com desemprego e problemas com a moradia. Uma das ferramentas que esse grupo étnico-racial utilizou para vencer esses desafios socioeconômicos foi a auto-organização. Essas associações tinham o objetivo de integrar o negro na sociedade brasileira e a sua elevação tanto a nível econômico, mas também sociocultural. Uma dessas iniciativas foi o Centro Cívico Palmares, o CCP, em 1926, em São Paulo. O centro durou até 1929, né, teve um período ali bem curto de atuação, porém foi muito importante, né, nas etapas posteriores de criação de novas organizações. E demonstra também, né, a fragilidade desse grupo social ante a realidade nacional afetada por crises políticas e econômicas. Então, por mais que a população negra tentasse se organizar, se associar de uma forma a resolver seus problemas sociais, havia, né, o contexto, a conjuntura política e econômica do país que não contribuía. Em 1929, por exemplo, teve uma crise horrível no mundo que afetou muito, né, a economia brasileira. Suas lideranças não desistiram do processo de organização, embora muitos dos seus pares estivessem decepcionados com o fechamento do Centro Cívico Palmares. Em 1931, foi realizada uma nova tentativa, essa melhor sucedida que a anterior. Surgia a Frente Negra Brasileira, União Política e Social da Raça. Antes mesmo da votação dos seus estatutos, a Frente Negra Brasileira já estava em disputa. A historiadora Teresa Malatian descreveu que, dentre as várias linhas políticas ideológicas dentro da organização, havia duas delas em acirrada disputa pela liderança da FNB. O projeto mais à direita era a Pátria Novista, encabeçado pelo jornalista e professor ituano Arlindo Veiga dos Santos, que era um intelectual negro, né, nascido ali dentro do conservadorismo católico. Ele foi um dos fundadores do patrianovismo, que era um movimento monarquista radical, que bebia muito ali do integralismo lusitano. E à esquerda, o projeto mais liberal e antifascista, né, estava o jornalista paulista José Correia Leite, que se tornou um desafeto político dentro ali da militância negra de Arlindo Veiga dos Santos. Esse último, com seus partidários, foi impedido de entrar no Salão das Classes Laboriosas na Praça da Sé, lugar onde ocorreu a votação dos estatutos. Teresa Malatian alerta para esse fato, abro aspas. A proibição do acesso do grupo de Leite à votação dos estatutos é reveladora da luta que se travava entre correntes políticas opostas pela direção do movimento, bem como o evidente uso da força para aprovar com tranquilidade a proposta de Arlindo, reconhecido pelo oponente como vitorioso na luta política naquele momento. Fecho aspas. José Correia Leite, por meio de seus artigos no jornal O Clarim da Alvorada, descredibilizava a presidência de Arlindo Veiga dos Santos
condenava a sua aproximação com o integralismo, além de acusar Arlindo de instrumentalizar a FNB para divulgar o patrianovismo. Então, para José Correia Leite, o patrianovismo era uma ideologia fascista e a Frente Negra estava sendo usada, né, para promover o patrianovismo, de acordo com José Correia Leite, o que estava tornando a própria FNB um movimento fascista, na visão dele. O patrianovismo era um movimento oriundo do conservadorismo católico, nacionalista, monarquista, anticomunista e anti-oligárquico, e também era antirrepublicano. Arlindo Veiga dos Santos foi um dos seus fundadores e ideólogos. Os patrianovistas reuniam-se no Centro Monarquista de Cultura Social e Política, que formava muitos intelectuais para atuação na Ação Imperial Patrianovista Brasileira. A Ação Imperial Patrianovista Brasileira não era necessariamente um partido político, ela era uma organização com fins políticos, mas não atuava como partido político, participando, por exemplo, de processos eleitorais, né? Inclusive, os membros da AIPB, eles eram desmotivados a participar de processos eleitorais. Então, Arlindo Veiga dos Santos poderia usar, né, a FNB para esse fim eleitoreiro, vamos supor assim. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreve no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação, isso é muito importante. Eu sempre faço dou esse recado assim durante o período do decorrer do vídeo, mas realmente é muito importante. Vocês não fazem diferença como um comentário, um compartilhamento ajuda na divulgação do canal. Lembrando aqui que todos os vídeos que eu faço é baseado em historiografia, livros, artigos, ensaios, entendeu? Todo material que eu uso como referência tem fundamentação teórico-metodológica, científica, acadêmica. Não é artigo de guru, não é artigo de youtuber, não é artigo de coach. É artigo de gente que realmente passou a vida estudando tais temas. Eu deixo as referências na descrição do vídeo para caso vocês queiram acessar e ter as suas próprias opiniões. Isso é muito importante também. A FNB reunia diversas associações negras brasileiras, mas foi com a FNB que esses grupos ganharam um forte teor político. Embora a FNB tenha se tornado um partido político formalmente em 1936, a organização já operava como tal. Em suas instalações havia cursos de alfabetização e um posto de alistamento eleitoral, o que era imprescindível, né, para a participação eleitoral, não só saber ler e escrever, mas também ter o título, né? Arlindo Veiga dos Santos concorreu às eleições de deputado constituinte em 1933. Ele não obteve êxito, ele perdeu as eleições, não se tornou deputado constituinte, mas já foi um grande passo, né, dentro da proposta política da FNB. Em um discurso no primeiro congresso da Ação Integralista, o presidente da FNB declarou apoio institucional aos integralistas. Plínio Salgado e Arlindo Veiga dos Santos eram amigos. Inclusive, pessoal, o integralismo, assim como a FNB, era um movimento nacionalista, mas o integralismo ele era muito mais voltado para o lado da religião e menos para as questões étnico-raciais. E muitas pessoas negras participaram do integralismo. Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos e muitos outros homens e mulheres negras participaram, né, do integralismo. E Arlindo Veiga dos Santos, ele tinha uma relação muito próxima. Então, o integralismo e a FNB tinham alguns pontos de similaridade, né? Tanto no que diz respeito ao nacionalismo. Então, não era muito difícil ver essas duas forças trabalhando em conjunto. Apesar dessa relação entre FNB e AIB não ser unanimidade dentro da organização, a inspiração integralista, a estrutura e processos de identidade aproximam ambos os partidos políticos. Então, embora os partidos políticos não fossem, em sua totalidade, idênticos, eles guardavam muitas proximidades. Tanto é que muitos integralistas viam, né, a FNB como aliada, a FNB
empenhou apoio à IB em processos eleitorais e por aí vai. Mesmo que a FNB não tenha concorrido a cargos políticos durante a sua vigência, antes mesmo de 1936, ela já era um partido político de massas. Chegou a possuir 100 mil sócios, de acordo com o jornal A Voz da Raça, que era o órgão de imprensa oficial da FNB, e o primeiro estatuto da FNB, ou melhor, o artigo 1º, do primeiro estatuto, deixa explícita a sua condição de organização política. No artigo 1º lê-se: fica fundada nesta cidade de São Paulo, para se irradiar por todo o Brasil, a Frente Negra Brasileira, em caixa alta mesmo, União Política e Social da Gente Negra Nacional, para a afirmação dos direitos históricos da mesma, em virtude da sua atividade material e moral no seu passado e para a reivindicação dos seus direitos sociais e políticos atuais na comunhão brasileira. Então, a FNB uma instituição de cunho político partidário que tem o objetivo também de, em momento adequado, ter participação eleitoral, enfim. Então, o teor político, ou seja, estabelecer que a Frente Negra não era um partido político antes de 1936, na minha opinião, é um erro. Não é assim que eu vejo. A demora da FNB em disputar eleições se deve a 2 fatores: o próprio clima de instabilidade política da década de 1930 e a demanda da população negra pelos seus direitos mais básicos, como educação, lazer, emprego e moradia. Essa é a minha tese. Minha tese é de que, para a agência política do negro, era necessário primeiro fazer com que o negro tivesse acesso às garantias mais básicas do direito. Educação, por exemplo. Como é que as pessoas iam ter participação política sem ter educação? Não seria possível. Então a FNB, primeiro, na minha opinião, fez uma estratégia acertada, que é promover direitos por meio da associação, cooperação, prestar serviços, tanto alfabetizar a população negra, isso é muito importante, garantir o pleno emprego da população negra, isso também é muito importante, moradia, isso também é importante, para que assim esses indivíduos pudessem exercer a sua profissão e também a sua atuação política. Então, do ponto de vista estratégico político, a FNB fez correto. A organização oferecia diversos serviços aos seus associados. Esses serviços eram mantidos por meio de departamentos. Havia o departamento de instrução, departamento musical, departamento esportivo, departamento médico, departamento de imprensa, departamento dramático, departamento de artes e ofícios. Além disso, havia a campanha da boa vontade, a comissão de moços e regional Frente Negrino. A historiadora Regina Pinto Paim esclarece outros serviços prestados, abro aspas. A Frente Negra também mantinha na sua sede um salão de beleza, barbeiro, bar, local para jogos e divertimentos, gabinete dentário, além de um posto de alistamento eleitoral. Uma caixa beneficente socorria os associados, fornecendo-lhes assistência médica, hospitalar, farmacêutica e funerária. Pela leitura do aviso que instituiu esse serviço, percebe-se que ele foi criado para aliviar os encargos da entidade, que até então vinha fornecendo gratuitamente aos associados uma série de serviços. Segundo um dos entrevistados, a mensalidade referente a esse serviço era cobrada à parte, mas não era obrigatória, pagava quem podia. Então, como a gente vê aqui, apesar de todo esse processo de organização, a clientela, ou melhor, os associados da Frente Negra Brasileira eram homens e mulheres negras da classe mais baixa, pessoas mais pobres. Então, havia muita demanda por serviços e poucos recursos financeiros. Então, quanto maior os meios de captação de recursos, melhor para manter não só a instituição, como também os serviços prestados aos seus associados. A FNB possui um caráter cooperativo e assistencialista, pois, para muitos dos homens e mulheres negras de São Paulo, e também do restante do país, porque a Frente Negra Brasileira não ficou restrita só ao estado de São Paulo, ela se irradiou pelo país inteiro, tinha núcleos, tinha delegações por várias cidades, vários estados do país.
não poderiam arcar com tantos serviços. Alguns tinham dificuldade em pagar as contribuições à FNB e eram severamente punidos pela organização. Muitos eram expulsos e outros sofriam até execrações públicas quando desrespeitavam seus estatutos. Então a gente vê aqui que havia um disciplinamento muito rigoroso dentro da FNB, até porque os recursos eram poucos e as demandas cresciam, né, constantemente. Então era necessário ter um disciplinamento, e sem contar que a própria FNB é inspirada no integralismo lusitano e no patrianovismo, que eram instituições políticas onde a hierarquia era bem definida, tinha que ser respeitada, as ordenações, os estatutos. Isso não era uma coisa negociável. A FNB, assim como a ANB, tinha inspirações fascistas explícitas. O conservadorismo, o nacionalismo, a centralização autoritária no presidente do partido e demais processos de organização e identificação aproximavam o partido dos fascismos europeus. Ao mesmo tempo em que buscava combater o racismo e a integração do negro na sociedade, era xenófoba, principalmente com os estrangeiros europeus, né, os imigrantes europeus, e até mesmo eles eram culpados pelas mazelas da população negra. O historiador Domingos Petrônio descreve essa condição, abro aspas. Vale a pena destacar uma última característica da FNB, sua orientação política e ideológica. A identidade preconizou um projeto nacionalista de viés autoritário, advogava um governo forte, centralizado e de obediência à figura do líder. Arlindo Veiga dos Santos mantinha intercâmbio com a AIB, declarava publicamente sua admiração pelos movimentos fascistas na Itália e na Alemanha, e quando presidiu a FNB, impôs seu pulso firme, métodos discricionários, disciplina, ordem e rígida autoridade. Fecho aspas. A FNB contava até mesmo com uma milícia. Embora não possuísse armas, tinha vários capoeiristas em seu interior. De acordo com Arlindo Veiga dos Santos, né, esse tipo de guarda criada dentro da FNB era para proteger a instituição e seus membros, porque eles poderiam ser alvos, né, de outros grupos, mas e até mesmo do próprio governo, né? Em alguns momentos eles poderiam entrar em choque com forças do governo, então era necessário ter um tipo de guarda assim. Mas também não é possível negar, né, o paramilitarismo comum dos partidos nacionalistas, assim como o culto à personalidade do chefe do partido e sinais diacríticos. Não é possível ignorar o caráter racialista do partido político. O momento era propício para a emergência de tal organização. As primeiras décadas de 1900, os primeiros anos, né, de 1930 e as primeiras décadas do século XX no Brasil, foi um momento em que pensadores nacionais buscavam definir a identidade brasileira. O combate ou a negação do racismo estava em evidência, e a agência política do negro nesse cenário foi imprescindível para sua integração à vida nacional. No artigo 2º dos Estatutos da FNB, lê-se, abro aspas, podem participar à Frente Negra Brasileira todos os membros da Gente Negra Brasileira de ambos os sexos, uma vez capazes segundo a Lei Básica Nacional. Então a gente vê aqui que havia um critério racialista para a adesão, né, de associados à Frente Negra Brasileira. Porém, havia pessoas brancas integrando os quadros da instituição, né? Dentre elas, o médico Antônio Ferreira Dias, que prestava assistência médica, e ele era um homem branco. E também tinha muitos voluntários brancos que participavam das cerimônias frentenegrinas. Presume-se que houve alianças pragmáticas, né, com pessoas brancas em muitos momentos, embora a prioridade institucional tenha sido dada a negros. Então, é possível que essas alianças entre a FNB e algumas pessoas brancas coincidem também com a necessidade de minorar, né, os efeitos de possíveis acusações de segregacionismo, e também para ter melhor condições, né, de oferecer o seu serviço, porque as pessoas brancas eram de classe média, diferente das pessoas negras que, na maioria das vezes, eram de classe baixa.
A FNB foi um partido político de massas da década de 1930 que tinha um grande desafio de integração socioeconômica, política e cultural da população negra brasileira. A associação e prestação de serviços foram as estratégias possíveis naquela época. Possuía em seu interior disputas político-ideológicas e contradições, mas não se pode negar o seu legado, né? Para muitos homens e mulheres negras que por meio dela puderam exercer sua cidadania e agência política. Então, para quem acompanhou até o final do vídeo, deixe um like, comente, compartilhe. Gostaria de agradecer, né, a todos vocês que assistem os vídeos, comentam, compartilhem. Isso é muito importante na divulgação. E até o próximo vídeo.